Oiê! Bem-vindos ao canal Mulher Versátil. Então, gente, tá lá o cenário novo, porque aqui atrás, ó, que aqui é a sala de jantar, ainda não tem os quadros da parede, as quadros da parede. Então eu coloquei virada pra cá, não sei como é que vai ter a iluminação pra vocês. Pra mim aqui tá parecendo bom. Então vamos lá ao que interessa, que o que interessa não é isso. Vamos lá. Eu tava esperando um tempo ver como é que ficava com relação a graneiro, né? Quem me acompanha no canal há um tempo sabe que eu morava em Foz do Iguaçu e por conta do Covid e tal, perdi meu marido, eu acabei voltando pra minha terra, que é Pernambuco, e hoje eu moro em Gravatá. Então vamos lá. Seguinte, como foi a minha experiência, ou como está sendo ainda a minha experiência no graneiro. Então vamos do começo, porque tem muita gente, com certeza, que um dia pode precisar desses serviços, estando lá em Foz do Iguaçu, ou qualquer cidade do Paraná vai querer alguma referência. Então seria a referência de quem cair de paraquedas aqui nesse canal. Tá, então quando eu procurei uma transportadora para que pudesse trazer a minha mudança de lá de Foz do Iguaçu para cá, eu comecei a pesquisar no Google transportadoras, né, para o Nordeste. Infelizmente em Foz do Iguaçu nenhuma fazia transporte fora do estado. Todas que caíam, que eu ligava, era só ali pelo Paraná. Então eu fui mais além, né? Primeiro eu pesquisei Foz do Iguaçu, então quando eu vi que realmente não ia ter, eu comecei a pesquisar no Paraná. E nas minhas pesquisas, quando apareceu alguns escritórios, apareceu em primeiro lugar a Graneiro, com o escritório em Cascavel. Então imediatamente eu liguei, conversei, falei sobre o meu problema, que era para ir para fora do estado e tal. Foi super bem atendida e elas falaram, não, tudo bem, então a gente vai fazer o seguinte, como o nosso escritório aqui é em Cascavel e você está em Foz do Iguaçu, eu vou mandar para você, para poder fazer o orçamento, eu vou mandar para você uma relação, né, de produtos, de móveis, quantidade de móveis, essas coisas aí, coisa de casa, né? E você vai preencher, vai enviar para nós, porque eu não tenho como mandar alguém aí para poder fazer isso aí. Ok, tudo bem. Então ela me enviou, eu comecei a preencher, mas eu acho que uma semana depois teve mais duas pessoas de lá de Foz do Iguaçu interessados, um era militar, e porque lá por ser fronteira, tem muito essa coisa de militar sair, né? Passar 2 anos, enfim, e sair depois. Então como o rapaz ele foi até lá em casa e fez orçamento. Eu já tinha enviado via WhatsApp, mas ele foi lá em casa, foi bem melhor, porque eu fiz aquele grosso lá, mas as coisas pequenas de casa, eu não teria noção de quantas caixas iriam dar, de cama, de roupa, e aí foi melhor porque ele viu tudo. Ok, ele foi lá, viu tudo, fez o orçamento, fechei com a Graneiro, e aí, ok. Como eles não tinham escritório perto para poder me dar caixa, né? Porque teve muita coisa que eu fui embalando. Quem acompanhou nos stories do Instagram, ou nos stories aí do próprio canal, viu que eu estava sempre compartilhando lá a hora que eles estavam embalando, a hora que eles estavam coletando. Então eu ainda fiz um monte de caixa. Ele até falou, meu querido, pode deixar tudo aí que a gente embala tudo. Mas eu, como sou meio ansiosa, eu comecei a embalar, acho que embalei umas 20 caixas ainda, né? Enfim. Pela quantidade de coisas que eu tinha, que eu sou uma só, mas eu tenho coisa. Pela quantidade de coisa que eu tinha, ele falou que não vai dar para fazer a embalagem e a coleta no mesmo dia. Terá que ser 2 dias. Então, para aquela semana, para aquela minha última semana ali em Foz do Iguaçu, eu programei segunda e terça, né? Que eu iria voltar na sexta. Por vários motivos, que depois em vários vídeos eu vou contar tudo pra vocês que aconteceu nos meus últimos dias, o último mês em Foz do Iguaçu. Né? Aconteceu várias coisas. Então a gente programou, eu não lembro exatamente a data, mas foi em janeiro, né? No início de janeiro, meio de janeiro, não tô lembrada bem. Enfim, ele só falou o seguinte, Valquíria, como pro Nordeste, nós optamos por fazer, claro que eu teria a opção de pagar bem mais para fazer uma coisa individual, mas enfim, eu fiz uma mudança compartilhada. Por ser uma mudança compartilhada, saiu bem melhor o preço para mim.
Eu acredito que também para as outras pessoas. Eu não vou falar de valores aqui, gente, porque é meio complicado, né? Porque envolve quantidade de coisas, envolve muitos fatores. Então, valores é uma coisa que eu não vou falar. Enfim, então nós fechamos. E eu até já falei da transportadora que levou o carro de lá de Foz do Iguaçu para aqui, para Recife, para aqui, para Pernambuco. Enfim, ele me passou os valores, eu aceitei, né? Então ele iria coletar 3 mudanças lá em Foz e uma seria minha. No dia da coleta, o pessoal tava lá, tranquilo, fizeram uma coleta, começaram a embalar, na segunda eles só embalaram. Começaram a embalar as coisas na segunda-feira. E, por sinal, eu fiquei muito satisfeita com a embalagem, porque era muito bem embalado, muito, muito, muito mesmo. Máquina de lavar, olha tudo, gente. Se vocês quem esteve acompanhando lá os stories vai saber o que eu estou falando. A máquina de lavar roupa, TV, tudo eles embalaram no capricho. Ok, ficou faltando algumas coisas para embalar no outro dia. No outro dia, na terça-feira, eles chegaram bem cedinhos e começaram lá, né? Embalagem e coleta. Daí naquele outro dia eles tiveram que chamar mais uma pessoa, porque só tinha 2 rapazes. Eles tiveram que contratar mais uma pessoa, porque não daria tempo. Eu tinha que entregar a chave do apartamento na noite da terça-feira, porque na quarta-feira o rapaz já ia lá para limpar tudo, para pintar o apartamento para poder entregar. Depois eu vou falar sobre isso aí também. Então eles tiveram que contratar mais uma pessoa. Essa pessoa foi. E aí eles passaram o dia inteiro naquela de embala, coleta, embala, coleta, embala, coleta. Então, aí é que pegou nessa história de embala, coleta. Eu vou falar na real pra vocês de tudo que aconteceu. Na história de embala, coleta, eu tinha feito com eles o acordo de que meu filho, como morava já em São Paulo e tinha deixado os móveis dele lá, os móveis do quarto dele, algumas coisas dele, eu tava já para enviar, depois de um tempo, né, fazer a coleta, a cotação para poder enviar as coisas dele via transportadora, mas até aquele momento que ele tinha ido mais ou menos em março daquele ano, e eu me mudei janeiro do outro ano. Então nesse período aí, teve a pandemia, teve tudo aquilo ali, não foi possível enviar. Então eu já tinha que fazer tudo de uma vez. Então foi combinado que eles deixariam as coisas do meu filho em São Paulo e as minhas veriam para Recife. Até então, eu, Valquíria, não tinha endereço fixo em Gravatá, porque eu vim morar em Gravatá, hoje eu estou em Gravatá. Não tinha endereço fixo, aliás, nem sabia em que lugar de Gravatá eu iria morar. Mas eu tinha o endereço da minha mãe, então eu falei com a moça do escritório, eu falei, olha, endereço, por enquanto, eu vou enviar o da minha mãe. Quando eu chegar em Recife, que eu for ver onde que eu vou morar em Gravatá, então eu passo para vocês o endereço exato. Ela falou, sem problema, Valquíria. Então, tudo certo na hora da coleta. Acabou o plástico bolha, quando já estava no final, acabou o plástico bolha para terminar de embalar o guarda-roupa. Então o guarda-roupa veio metade embalado e metade sem embalar. Mas o rapaz que estava fazendo a embalagem, ele falou, você não se preocupe, porque daqui, tudo que foi coletado aqui, ele vai para um depósito em Cascavel, tá? E quando chegar em Cascavel, eu me responsabilizo a terminar a embalagem do guarda-roupa. Porque eu falei assim, meu Deus, vai acabar faltando peça, porque tem várias pecinhas, né? Tem várias coisinhas. Os maiores foram sendo embalados e as outras peças acabaram ficando sem embalagem, mas ele me garantiu que ia ser embalado, como outras coisas, pouca coisa, mas que ficou sem embalagem. Mas ele me garantiu que iria ficar no depósito de Cascavel. Porque como é uma mudança compartilhada, primeiro eles coletam tudo e depois eles pegam os caminhões que vão para determinados estados e, né, vai levando, vai deixando a mudança do pessoal. Ok. Até então eu não sabia, que pra mim, né, mas isso aí foi um detalhe só, eu não sabia que eles, no caminhão de São Paulo iria do meu filho e no caminhão de Pernambuco viria o meu. Então, foram em caminhões separados, até aí tudo bem. Quando cheguei em Recife, né, acho que poucos dias depois, eu já vim Gravatá e comecei a ver com meu irmão lugar, né? E aí a gente começou a fazer visitas em casas, eu fui em vários lugares, mas para a bênção de Deus, no mesmo dia eu visitei alguns imóveis. Teve imóvel que eu nem cheguei a entrar, só pela rua eu nem quis
eu nem quis saber, eu nem quis ver, porque era bem ermo, né? Porque Gravatá é uma cidade bem turística, mas é uma cidade de interior. Então existe aquelas casas mais isoladas. E aí eu preferia que fosse mais no centro. Então, com a graça de Deus, eu consegui aqui no centro, bem no centro, um apartamento muito bom, recém-construído. Ainda estão terminando os apartamentos lá de baixo, mas já tem gente morando, já tem 4 moradores aqui, ele tem 6 apartamentos, já tem 4 morando. E eu ainda tive a sorte de morar de frente a uns amigos nossos de infância. Eles moram numa casa aqui na frente do meu apartamento. Foi bom porque eu não fiquei sozinha não, né? Porque eu não tô sozinha, tipo, minha mãe tá aqui comigo. Mas enfim, pessoas da família, né? Eles são amigos de infância, foi maravilhoso. E aí o que eu gostei mais ainda, porque aqui é um bairro bom, um bairro tranquilo, pertinho do centro, pertinho também aqui da BR também. E aqui na minha rua tem um salão de beleza, que eu já fiz procedimento no cabelo, eu amei. Eu vou fazer um vídeo lá naquele salão para vocês conhecerem. Aí aqui, depois, uma quadra aqui, tem padaria. E na esquina da padaria tem uma academia, que eu vou me matricular na academia. E é super perto aqui do centro da cidade. Eu vou fazer esse vídeo daqui a pouco, eu vou lá no centro, porque eu preciso fazer umas coisas. Enfim, então, eu aluguei o apartamento e passei o endereço pro pessoal da Graneiro. Fechou. Eles ficaram de entregar final de fevereiro, início de março. Então foi entregue início de março. Eles já estavam entregando o apartamento. O apartamento iria sair bem depois, que eles já estavam terminando o prédio. Mas eu falei com o dono e ele disponibilizou, me fez a gentileza de terminar o meu primeiro, né? Porque eu fui a primeira pessoa a alugar, dele terminar o meu primeiro, pintura, tudo que tinha que terminar naquele prazo até o final de fevereiro, para que quando a mudança chegasse, eles já teriam de colocar. Então eles agilizaram bastante aqui e eu consegui, no dia que a mudança chegou, eu deixei guardado em 2 quartos aqui a mudança, o resto algumas coisas pela sala, né, até eles terminarem exatamente todo o apartamento para poder fazer a minha mudança. Ok, então o que aconteceu? Eles trouxeram, subiram aqui as coisas, foram guardando nos quartos e eu não abri logo, eu não tive como abrir, porque o apartamento ainda estava sendo acabado, né? Ainda tinha alguns detalhes e o prédio também ainda estava sendo acabado. Então eu só fiz guardar, mas eu falei com a moça lá do escritório, ela falou: Valquíria, o problema que você tiver, nós vamos resolver, você não se preocupe, se acontecer qualquer coisa que seja, nós vamos resolver. Então eu fiquei super feliz caso acontecesse alguma coisa. Com relação ao guarda-roupa, a única coisa que veio para montagem mesmo, fora pé de sofá, pé de armário, essas coisas que meu irmão foi colocando aqui para mim, o que tinha realmente para montar o guarda-roupa. E geralmente o motorista é o montador. No meu caso, o motorista foi o montador. O de lá de Cascavel foi o que desmontou e já não era mais ele, porque é lá do escritório de Cascavel. Enfim, já foi o que veio de uma cidade do Paraná, o motorista. Então eu falei com ele: seu Miro, como é que vai ficar com relação ao guarda-roupa? Eu já sabia, porque a moça do escritório já tinha me falado. Ele falou: Valquíria, não tem problema, a Graneiro vai pagar a montagem. Você contrata o montador, né? Dá o contato dele para o pessoal do escritório, o pessoal do escritório vai pagar e ele vai montar o teu guarda-roupa. Ok. Então, semana passada, exatamente no sábado agora, né, que hoje é terça, aí o que aconteceu? Eu perguntei a uma, a outra, ninguém conhecia montador. Eu não conheço as pessoas, a cidade direito. Então, estava tudo fechado, nós estávamos aqui em lockdown e estava tudo fechado. Então eu falei pra ela, olha, eu já tentei e ninguém conhece, eu não conheço nenhum montador. Aí ela falou: não tem problema, deixa comigo que eu vou resolver. A moça do escritório de Cascavel. Então no outro dia de manhã, ela me mandou o contato de um montador. Quando eu entrei em contato com ele, ele falou: Valquíria, eu sou montador, mas eu tô aqui em Recife e você tá em Gravatá, então realmente pra mim não vai dar. Então eu entrei em contato com ela no mesmo dia e falei: olha, ele é assim, mas por que você não me deu o endereço? Eu falei: mas lembra que eu falei pra você que eu ia te dar o endereço de Recife, mas na verdade eu estava em Gravatá, e depois eu te passei o endereço. Ela falou: tá, então me passa o endereço de Gravatá de novo. Então eu passei o endereço de Gravatá
Em seguida, pouco tempo depois, ela conseguiu um montador daqui de Gravatá, me passou o contato. Eu marquei com ele, ele veio, inclusive ele fez o serviço do guarda-roupa e acabou colocando algumas coisas pra mim, aqueles pratos que estão ali na parede. E essa semana ele vai vir pra terminar de colocar coisa porque acabou a bucha. E aí ele montou o guarda-roupa, não teve problema nenhum, tudo ok com relação àquilo ali. Quando eu comecei a abrir, primeiro, quando chegou o guarda-roupa eu já vi que tinha as peças que saíram de lá sem embalar, continuava sem embalar. E o rapaz da graneira me garantiu que elas viriam embaladas. Mas graças ao meu bom Deus, não faltou nada. Tá ali o guarda-roupa. Faltou duas coisas só. Uma pecinha que encaixa no meio, porque a gente já achou. Porque tem muita coisa ainda dentro das caixas ali. Então é complicado. Ainda não abri exatamente tudo. A madeirinha dali de baixo eu já achei, falta encaixar. Quando o rapaz vier, eu vou pedir para ele colocar. E a madeirinha lateral de cima do guarda-roupa, que eu ainda não achei. Mas eu também não desembalei exatamente tudo. Então eu também não posso dizer que veio faltando, porque eu não desembalei tudo. Mas no geral, já tá lá. Eu fiz um vídeo aí montando o meu closet, eu vou deixar aí no card em algum lugar aí. Esse vídeo vocês vão ver. Ok, o rapaz montou, tudo ok. Aí depois eu falei pra ela, tirei foto do guarda-roupa já montado. E falei que estava tudo ok, que podia efetuar o pagamento, que o rapaz tinha feito serviço. Aí ela agradeceu e falou comigo outra questão. A outra questão foi o seguinte: eu tenho um espelho bem grande, que é de um móvel. Bem grande mesmo, ele é enorme. E esse espelho, ele veio quebrado. Ele veio quebrado. Eu nem me desfiz ainda do espelho, ele tá lá na minha garagem. Pra qualquer coisa. Se bem que eu fiz um vídeo mostrando, na hora que eu desembalei, eu fiz um vídeo e mostrei pra ela. Porque é o seguinte, foi retirada a madeira, quando foi retirado da parede, uma madeira de baixo tava meio descolada. Então eles acharam melhor tirar toda a madeira, porque não ia dar para embalar direito. E eu vou até lá dentro as madeiras a moldura, né? Retirar toda a moldura e embalar o espelho separado para ficar mais seguro. E Valquíria, eu vou ser sincera para vocês, eu acho realmente que veio. Eu acho que esse espelho chegou na hora que eles subiram pra cá. Porque se esse espelho tivesse quebrado, eu tô no segundo andar. Se esse espelho tivesse vindo quebrado, o pessoal que subiu, eles teriam já dito, o espelho tá quebrado. Até na hora de pegar. Quando a gente foi pegar o espelho, para botar aqui em cima da mesa, né, para poder desembalar direitinho, ele estava encostado lá na parede. Quando a gente pegou, né, meu irmão, minha cunhada, quando a gente foi pegar, a peça já soltou. Então eu acredito, porque assim, gente, veio só o motorista. Não veio ninguém para subir a mudança com ele. Quando ele falou comigo, ele falou: Valquíria, tô indo amanhã para Gravatá. Me passa a localização. Eu falei: seu Miro, que horas que o senhor vai chegar? Me passa o endereço. Eu falei: seu Miro, que horas que o senhor... Ele falou: vou chegar a tal hora. Eu falei: então tal hora eu tô chegando, porque eu ia sair de Recife para vir para cá para esperar a mudança, porque eu não tava morando aqui ainda. Então eu falei: seu Miro, com quantas pessoas o senhor vem? Ele falou: eu tô só. Eu falei: como que o senhor vai subir sozinho, porque as coisas são pesadas? Os meus móveis são todos de demolição. Se vocês... Gente, é uma peça ou outra que não é, a maioria, inclusive o guarda-roupa, é de demolição. Então são coisas pesadíssimas. A mesa é de demolição. Então ele falou: eu tô só. Então eu falei: seu Miro, como que o senhor vai subir essas coisas? Segundo andar, não tem como subir. Aí ele falou: não, aí na cidade eu vou ver se eu consigo alguém. Se você puder conseguir alguém, eu vou pagar para que essas pessoas subam tudo comigo. Ok, aí chegando aqui a gente ainda conseguiu 2 rapazes. E esses rapazes, eles que subiram com ele. Então, na verdade, ele ficou no caminhão, retirando as coisas, e o pessoal subia. Foi 2 ou foi 3? Acho que foi 2. E o pessoal subia, ele ia retirando, eu fiquei ali na frente do prédio, só olhando. Ele retirava e o pessoal subia. E eu, Valquíria, acredito que o espelho não quebrou no transporte. Nem de Foz para Cascavel, e muito menos de Cascavel até Pernambuco. Eu acredito que foi na hora que eles subiram, eles devem ter colocado o espelho. Na hora que eles colocaram, eles não colocaram direito. E aí, porque não era o pessoal da graneira, tá, gente? Foi o pessoal que pegou aqui e pagou o pessoal subir. E aí, como só tinha ele, não teve como ficar alguém aqui fiscalizando em cima e ele lá embaixo tirando o material. E eu não podia ficar aqui em cima por causa da poeira. Tinha muita poeira de lixa de parede. E eu sou asmática.
Então era complicado para mim ficar aqui dentro. Então eu, Valquíria, acredito que não foi culpa da Graneiro, embora ela vá pagar. Aí quando eu mandei para ela, fiz um videozinho, mostrei, olha, o espelho veio quebrado, assim, assim, assim. Quando eu mandei a foto do guarda-roupa já montado, ela falou, que bom, Valquíria, graças a Deus. Agora, por favor, faça lá o orçamento do espelho. Eles vão pagar o meu espelho. Então, agora, porque aí eu ainda tô sem carro aqui, o carro tá em Recife. Agora eu vou esperar meu irmão chegar na sexta-feira ou no sábado. Vou procurar uma vidraçaria, vou levar lá a moldura, para eles já colarem a moldura e já colocarem o espelho. Vou trazer aqui o orçamento e eles vão pagar. Então, até agora, gente, até agora, nesse momento, foi super tranquilo. Foi super tranquilo na coleta, foi super tranquilo no prazo, o prazo que eles me deram, eles cumpriram o prazo, eles cumpriram a história de montar o guarda-roupa e eles vão cumprir, eu tenho certeza absoluta que eles vão cumprir também a história do espelho. Então, a única coisa que vai ficar pendente, o que vai ficar pendente, meu Deus? Aí aconteceu uma coisa, a única coisa que vai ficar pendente, que eu vou falar pra vocês em outro vídeo no futuro. Eles fizeram confusão, como tinha coisas do meu filho e coisas minhas. Aí eu peguei as coisas do meu filho e deixei tudo no quarto. E as minhas coisas ficaram pela sala. Enfim, mas teve uma hora que aquela canetinha, sabe aquela caneta grossa? Pincel não, esqueço o nome daquela caneta piloto. Acabou a tinta e não tinha onde comprar no dia. Então, eles foram escrevendo de caneta, ainda tem coisa escrita aí de caneta, mas eu acho que em determinado momento esqueceram de colocar São Paulo, que tudo meu, inclusive as coisas que eu embalei, estava lá, Gravatá, e as coisas que eram de Caio, estava escrito São Paulo, e de Caio eles colocavam Caio São Paulo, que é meu filho, mas deu uma confusão, então veio, as cadeiras que estão na minha varanda é do meu filho, aí foi a mesa, ele está com a mesa sem as cadeiras. Os 2 puffs de cordinha, de palhinha que eu tinha, que eu dei pra ele, estão aqui guardados, não foi pra ele. Foi um aparador, foram 2 aparadores que era dele. A gaveta tá aqui e o aparador lá está sem gaveta. Aí tem aqui eletrodoméstico, porque como aqui é 110, teve muita coisa que eu passei pra ele. Sanduicheiro, um monte de coisa, grill, então umas coisas foi e outras não. Então eu falei com a moça do escritório, ela falou, Valquíria, com relação a isso você não se preocupe. Quando a gente tiver um caminhão indo para esse lado, nós vamos te avisar, eles vão até sua casa, eles vão fazer a coleta e vão deixar o que foi de Caio para ir, eles vão deixar lá em São Paulo. Com relação a isso, não se preocupe. Porque dessa confusão toda, a cama dele, como eles colocam tudo, parafuso tudo na caixa 1, parafuso da cama dele veio pra mim, lá ele teve que comprar o parafuso pra poder montar, o cara montar na hora, porque os parafusos vieram pra mim. Então são detalhes que podem acontecer. O importante é que se resolva. Aconteceu, aconteceu. O importante é que se resolva. Eu acredito, até agora eles resolveram tudo. Até agora eu não tive problema nenhum com a Graneiro. Valquíria, você recomendo? Recomendo. Você faria de novo a mudança? Faria. Quantas vezes fossem necessários fazer uma mudança pela Graneiro, eu faria, né? Porque em nenhum momento eles se negaram a me atender, em nenhum momento eles demoraram a me atender, em nenhum momento eles se omitiram a resolver qualquer problema que tivesse ali. Até agora tudo foi resolvido. Então quando o espelho vier, eu faço outro vídeo, eu mostro o espelho, eu explico pra vocês o que aconteceu, tá certo? Então até agora tá tudo certo. Só existem 2 pendências, o espelho e os produtos do meu filho, que em vez de ir pra São Paulo, ficou aqui. Mas a maioria foram algumas coisas que vieram pra cá, mas eles se disponibilizaram a resolver. E eu tô super contente, super feliz pelo trabalho da Graneiro. Graneiro, muito obrigada. Obrigada por tudo mesmo, pela paciência de vocês, pelo atendimento de vocês, pela educação em todas as vezes que eu fui atendida ali pelo WhatsApp, né? Então eu realmente não tenho como foi o pagamento. Eu paguei uma parte lá no dia da coleta e o restante eu paguei quando chegou aqui, na hora mesmo com o motorista eu paguei. Então eu não tive problema nenhum, fora esses detalhes, com a Graneiro. Recomendo
e faria de novo, ok? Eu vou dando notícia a vocês de tudo que for acontecendo. Quando o espelho estiver tudo legalzinho no lugar, eu vou mostrar pra vocês, vou dizer onde que eu comprei, quanto que eu paguei, e vai ser mais um problema resolvido. Então vai ter mais 2 vídeos da Graneiro, sobre o espelho e sobre os produtos do meu filho, os móveis que ficaram aqui por engano, tá bom? Então, gente, é isso aí. Recomendo, Graneiro, top. Obrigado pelo carinho, pela atenção e pela educação. E a todos que chegaram até aqui, o meu muito obrigada. E um beijo no coração de cada um. Fui!